Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo e hoje a gente vai explorar mais um capítulo aqui do Old Dragon, segunda edição, livro de regras básicas. Sim, o Velho Dragão renovado com a edição nova pela editora Buró, que a gente está explorando aqui no canal, né? Tentando trazer para vocês todos os detalhes importantes para quem ainda não conhece o jogo, entender qual é a pegada geral do sistema, beleza? Quem está chegando agora tem a nossa playlist aqui exclusiva do Old Dragon com todos os nossos vídeos sobre o tema, para você assistir com calma e depois passar a acompanhar toda semana um capítulo novo. Quem tá ligado no movimento, quem já está inscrito aqui no canal, tá acompanhando a série, deve lembrar que a gente começou no vídeo passado a explorar as classes básicas do Old Dragon e as suas especializações. Cada classe tem duas especializações. No vídeo passado a gente viu o Guerreiro, o Bárbaro e o Paladino, e hoje a gente vai ver a próxima classe, que são os Clérigos. Clérigos e suas especializações, Druida e Acadêmico, beleza? Olha só, informações iniciais aqui a respeito dos Clérigos. O que o livro nos diz sobre essa galera? Aventureiro religioso e devoto das forças divinas do panteão, determinado e virtuoso, protege a todos usando os seus milagres divinos, tá? E aqui o iniciozinho, naquela seção, a carreira do clérigo. Como é que é um clérigo iniciante, né? O clérigo dos níveis baixos é o sacerdote recém-ordenado, treinado pela sua igreja para defender e propagar os dogmas de seu Deus ordeiro. Aqui também um detalhe que eu, pelo menos, estou achando interessante. Não me lembro se nos jogos antigos era assim, mas no Old Dragon o conflito não é entre o bem e o mal, vamos dizer assim. É entre a ordem e o caos. Então aqui os clérigos, eles na verdade são seguidores da ordem. E tudo que é maligno, entre aspas, vai estar associado ao caos. Mas então, quais são as habilidades de classe do clérigo? O que o clérigo pode fazer aqui? Qual é a pegada dele? Olha só, a gente vai ter aqui algumas informações gerais sobre os clérigos, e começando com a questão das armas, que também é algo bastante clássico da fantasia medieval, né? Clérigos só podem usar, conforme o livro chama aqui, armas impactantes, ou, conforme outros livros falam, contundentes. Tacape, uma massa, alguma coisa assim. Ele não pode usar armas de corte ou armas perfurantes. Ele não pode, entre aspas aqui, derramar sangue, né? Causar um ferimento que derrame sangue. Senão, ele vai perder o acesso às suas magias até que ele faça algum tipo de penitência, constrição, alguma coisa assim, se reconecte com o seu Deus ordeiro para poder recuperar o acesso às magias divinas. Porque, claro, né? Os poderes dos clérigos, as magias dos clérigos, elas todas vêm através da divindade ao qual ele serve. Então, se ele cai em desfavor dessa divindade, ele automaticamente vai perder o acesso às magias, beleza? Armaduras ele não tem restrição, item mágico também ele pode usar qualquer tipo, desde que esses itens sejam ordeiros, né, ou estejam associados com a força da ordem. As outras habilidades dos clérigos vão ser lançar magias divinas a partir do primeiro nível, tá? Básico também, mas aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe, de novo, da organização do livro, que eu achei bem legal. Eu já tinha mostrado que aqui, olha, por exemplo, nesse quadradinho vermelho, eu já sei que é a partir do primeiro nível que ele tem acesso a isso. Mas como ele coloca aqui magias divinas, olha, tá sublinhado, e aqui do lado a gente vai ter uma indicação de página. Então, se eu quiser mais informações sobre a magia divina, já tá aqui onde eu tenho que ir. Então, isso facilita bastante as consultas. E o livro todo está organizado dessa forma, o que, na minha opinião, facilita e agiliza bastante você procurar informações ali sobre pontos específicos das regras, enfim, achei bem legal essa ideia. A gente vai ter também aqui a habilidade no primeiro nível, né, de afastar mortos-vivos, bem clássica, né, bem básica dos clérigos, e aqui ela vai funcionar em linhas gerais da seguinte maneira: o clérigo vai fazer um teste aí de moral, aqui vai ter as especificações de distância, do poder e tal, enfim, que eu não vou entrar nas minúcias aqui. Mas em princípio ele vai fazer esse teste, se ele for bem sucedido ele consegue afastar os mortos-vivos. Essa habilidade ele vai melhorando ao longo dos níveis, tá? Então, no primeiro nível ele pode fazer isso uma vez por dia. A partir do terceiro nível ele ganha um bônus, ou seja, é mais fácil para ele afastar os mortos-vivos, e ele pode fazer isso 2 vezes por dia. E no 10º nível ele vai também ganhar bônus na jogada e pode fazer isso 3 vezes por dia, ou seja, tem uma evolução desse poder, mas eu acho que não é um negócio exagerado, não se torna um ultra mega poder, né? Vai ter a possibilidade também aqui, segundo as regrinhas, de você reduzir a pó o morto-vivo, se o nível do clérigo, se o poder do clérigo for muito acima do morto-vivo, enfim, mas de toda sorte, não acho que seja uma coisa que tenha ficado exagerada. Acho que de uma maneira geral, os poderes e as habilidades aqui do Dragon, eles estão bem contidos para não tirar o lance do desafio do jogo, né, que é muito importante. Outro poder que o clérigo, outra habilidade que o clérigo vai ter é justamente a cura, né? A cura milagrosa. Ele pode trocar uma magia previamente memorizada por uma magia de curar ferimentos do primeiro círculo, tá? Isso ele vai ganhar também a partir do primeiro nível, mas vai evoluindo com o passar dos níveis, tá? Então, no 6º nível, ele melhora ali e tal, para poder trocar a magia por uma magia de cura mais poderosa, e assim também no 10º nível. Ele vai podendo cada vez mais, a cada avanço, substituir uma magia que ele já memorizou por uma magia de cura cada vez mais poderosa. Chegando aqui na primeira especialização dos clérigos, a gente vai ter a figura do druida, olha só.
Achei esse desenho do druida muito bacana também. Esse bicho aqui, no ombro dele, aqui na minha terra a gente chama isso aqui de mucura, mas eu já vi que tem um pessoal que chama aí de sariguê, saruê, uma coisa assim, que é tipo um gambá, né? Um gambá, mas enfim. Muito legal esse druida, muito bacana. Achei interessante essa visão do druida, né? Mas o que é que o livro vai trazer pra gente a respeito de informação dessa especialização? Um druida é um clérigo especialista silvestre, tendo como sua divindade a deusa mãe da natureza e as forças dela, além do neutro equilíbrio da roda da vida. Estranho, né? Mas é aquele lance, o druida sempre luta pelo equilíbrio entre uma coisa e outra. Olha só o que mais ele coloca. Os ambientes naturais são seus templos, e os animais e as criaturas silvestres são representações vivas do seu sagrado. Druidas passam seu tempo tratando do tênue equilíbrio que a natureza precisa para se manter saudável, além de ministrar serviços sacerdotais em comunidades rurais isoladas. A gente comentou no vídeo anterior que as especializações, como é o caso aqui do druida, de uma maneira geral, como é que elas funcionam aqui no Old Dragon? O personagem que escolhe essa especialização, ele vai ter uma tabela de XP diferente, ou seja, ele vai subir de nível mais lentamente, porque ele precisa de mais pontos para subir de nível do que um clérigo padrão, no nosso caso aqui, e também cada uma das especializações vai ter algumas restrições, né, em relação à classe base, vamos chamar assim. Você vai ter acesso a poderes específicos, mas em contrapartida você vai ter algumas restrições. No caso específico do druida, quais são as restrições ou o que precisa ser ajustado no personagem? Primeiro, ele vai perder as habilidades básicas do clérigo, né, de cura milagrosa e de afastar mortos-vivos. Druidas não fazem isso, mas eles continuam mantendo a habilidade de lançar magias divinas da mesma forma que um clérigo faria. Em contrapartida, quais são as outras restrições que ele vai ter? Ele vai ter também, olha só, não pode utilizar nenhuma arma ou nenhuma armadura metálica, senão ele vai perder o acesso às magias divinas, né, que ele utiliza, e ele também tem que ter um alinhamento neutro, justamente porque todo o lance do clérigo é manter esse equilíbrio ali, né, da natureza, o equilíbrio entre as coisas de uma maneira geral, mas especificamente, com mais ênfase, vamos dizer assim, o equilíbrio da natureza. Então ele precisa ser de um alinhamento neutro. Fora isso, ele vai ter acesso a todas as habilidades específicas, né, do druida, que a gente vai ter a listinha aqui, e vamos dar uma passada geral sobre cada uma delas. Então vamos lá, as 4 habilidades de classe do druida vão ser, a partir do primeiro nível, o herbalismo, né, que é o conhecimento sobre plantas, animais e água, né, se aquela água é pura, se é segura para o consumo. Então, apesar do nome ser ligado mais à questão das plantas, o herbalismo é uma característica geral que dá esse conhecimento sobre os ermos, sobre a natureza, né, do druida e como isso pode ser útil para o grupo durante uma aventura. A partir do terceiro nível, o druida vai adquirir a habilidade de previdência, habilidade nos acampamentos nos quais monta. Acampamentos criados nos ermos por um druida serão sempre do tipo seguro. Então, assim, parece bobagem, mas esse é um poder bastante útil, né? Então, todos os acampamentos montados pelo druida ou em locais escolhidos pelo druida ou alguma coisa nesse sentido são considerados seguros desde que sejam nos ermos, né? Que é um ambiente que o druida conhece e está familiarizado. A partir do 6º nível, a gente vai ter a transformação. O druida pode assumir forma de um animal pequeno não mágico de até 6 dados de vida por até 3 vezes por dia, tá? E para fechar, no 10º nível, essa transformação vira transformação melhorada. Ou seja, ele evolui a capacidade de assumir a forma de um animal até 3 vezes por dia, podendo assumir a forma de um animal não mágico de qualquer tamanho com até 10 dados de vida. Então, continua sendo só por 3 vezes por dia, mas ele consegue se transformar em animais mais poderosos e alguns outros detalhezinhos que estão explicados aqui nas regras, tá? Mas, de uma maneira geral, essas são as habilidades do druida, lembrando sempre que ele continua tendo acesso a magias, tá? Então, além disso tudo aqui, ele pode lançar magias da mesma maneira que um clérigo. Seguindo adiante para a nossa segunda especialização do clérigo, a gente vai ter aqui a figura do acadêmico. Olha só, deixa eu aproximar aqui o desenho. O acadêmico, como é que ele vai funcionar? Olha lá. Um acadêmico é um clérigo especialista, motivado pelo amplo desejo de conhecimento, reverenciando as ciências, estudos e o acúmulo de informações concedidas pelo Deus curioso. Com formação teórica, focada em estudos, bibliotecas, laboratórios e salas de aula, o acadêmico vê nas aventuras e exploração uma oportunidade sem igual de conhecer in loco e dar cores à teoria que domina tão bem. Ou seja, no final das contas, o acadêmico vai ser um explorador, que ele vai seguir ali a vida de aventuras, na verdade, não em busca do combate, mas em busca do conhecimento. Então, olha só, pessoal, para a gente ir fechando aqui esse vídeo. Quais são as restrições do personagem acadêmico? Ele tem que ser de um alinhamento neutro,
tá? Ele não pode usar armas perfurantes ou armas cortantes, senão ele vai perder acesso às habilidades dele de acadêmico, que a gente já vai ver quais são. E também, igual o druida, ele vai perder as habilidades de cura milagrosa e de afastar mortos-vivos, tá? Mas vai manter a habilidade de lançar magias divinas igual ao clérigo base. E quais são as habilidades do acadêmico que ele vai ter à disposição desde que ele siga essas restrições aqui? Primeiro, conhecimento acadêmico. O acadêmico é capaz de identificar monstros e animais, além de conhecer seus ataques e defesas, habilidades e fraquezas. Ou seja, ele tem uma chance melhor de identificar, de repente, pontos fracos naquele inimigo e dar essa informação para o grupo, agindo meio que como um personagem de suporte, né? A partir do terceiro nível, ele tem decifrar linguagens. Ele é capaz de decifrar linguagens, identificando idiomas, alfabetos e pictogramas, e pode decodificar documentos e inscrições. Também tem uma chance maior de conseguir fazer isso, beleza? A partir do sexto nível, ele vai ter acesso aqui ao lendas e tradições. Com seu conhecimento acadêmico, é capaz também de identificar lendas, tradições, eventos, personalidades e vultos históricos, além de curiosidades e perigos de lugares, regiões ou cidades. Ou seja, ele vai ter uma chance maior de repente, dar informações que podem ser essenciais para livrar o grupo de alguma enrascada ou ajudar o grupo a evitar algum problema, né? Geralmente, os personagens que são mais voltados para o conhecimento, claro, é preciso que alguém de fato se interesse muito para jogar com eles, mas eles são uma ajuda valiosa para o grupo quando bem utilizados, né? E para a gente fechar aqui, no 10º nível, eles vão ganhar a habilidade de identificar itens, é isso mesmo. Ao observar minuciosamente um item mágico, e aqui tem as especificações, o acadêmico identifica seus propósitos gerais. Exemplo, é uma espada encantada para ser usada contra licantropos, ou coisas do gênero, tá? Itens mágicos, isso aqui é importante, itens mágicos caóticos se camuflam e não podem ser reconhecidos desta maneira, sempre forçando um reconhecimento errado do seu propósito geral. Ou seja, trocando em miúdos. Isso aqui eu achei bem legal. O acadêmico ele pode identificar o item de uma maneira geral também, conforme o exemplo que eu li, mas em se tratando de um item caótico, essa identificação dele sempre vai ser errada. Mas claro que ele e o grupo não vão saber disso. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Acabamos de ver a nossa segunda classe básica do Old Dragon com as suas especializações. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like ou seu dislike, comentário pra gente continuar trocando ideias e eu saber o que vocês estão achando do jogo, né? Quem quiser continuar com a gente, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho. No próximo vídeo a gente vai explorar a classe do ladrão e as suas especializações. Então, por enquanto é isso e a gente se encontra na próxima resenha.